Fala pessoa, tudo bem? O nosso vídeo de hoje é sobre organizar para investir bem. Quando pesquisamos como começar a investir, sempre vem uma avalanche de conteúdos e esse monte de informações desorganizadas pode acabar atrapalhando o seu início ao querer investir, porque eu me sentia perdida. Eu não entendia nada, então era algo parecido como se eu estivesse em uma feira com os meus trocados pronta para gastar e todos os comerciantes ficassem gritando ao mesmo tempo: compra o meu, compra o meu, compra o meu. E cada um oferecia um produto diferente e eu não sabia para que servia cada um daqueles produtos que estavam sendo oferecidos. Até o momento eu não fiz nenhum curso voltado a investimento. Tudo o que eu aprendi, estou aprendendo e venho passando aqui no canal vem de livros, podcasts, vídeos, masterclass gratuitas e o mais importante, colocando em prática tudo o que eu aprendo. O que será passado aqui é a minha experiência no início do meu processo de investimento. Comecei a investir no início de 2020. Eu não tenho nenhuma história de ter perdido dinheiro tradando. O que me motivou a começar a investir foi o descontentamento com as minhas finanças. Eu estava sempre dura. Então pensei, chega, eu trabalho e não tenho grana, tem algo muito errado aqui. A segunda coisa que eu pensei foi: eu quero ter 10 mil reais. Gente, você sai do zero e quer ter 10 mil reais. Depois que eu defini o quanto eu queria ter, me deparei com dois grandes desafios. O primeiro, como fazer para sobrar dinheiro, e o segundo, onde eu guardo esse dinheiro. Para resolver o meu primeiro desafio, eu precisei organizar as minhas contas e fazer sobrar dinheiro. Resumidamente, fiz uma faxina nos meus gastos e apertei bem o cinto por um ano. Consequência, começou a sobrar grana. Nesse momento entrou em cena o segundo desafio: aprender onde colocar o dinheiro, por onde começar a investir, renda fixa, ações, fundos imobiliários, criptoativos. Eu já sabia que deixar o dinheiro parado na conta que não é remunerada é perder dinheiro por causa da inflação. Então comecei a pesquisar qual o primeiro passo a ser dado quando está começando a investir. Resposta: comece montando a sua reserva financeira. Reserva financeira é o valor em dinheiro que você precisa ter guardado para arcar com possíveis imprevistos, como perder o emprego, o doguinho que fica doente, o seu portão que quebra. Então eu comecei a aprender o básico sobre renda fixa, para eu poder deixar o meu dinheiro em um lugar seguro. Então eu comecei a pesquisar sobre o que é um CDB, um CDI, Tesouro Direto, LCI, LCA. Quais são as características de cada ativo, rentabilidade, liquidez, por que é recomendado um para determinados objetivos ao invés de outro. Então, depois que eu comecei a ter um conhecimento básico em renda fixa, que me passasse a segurança na hora de escolher e investir o meu dinheiro, fiz o meu primeiro investimento e assim foi nos meses seguintes. Eu continuei estudando e comecei a pensar em construção de patrimônio. Quando você começa a conhecer sobre investimentos, sobre educação financeira, sobre planejamento financeiro, por mais básico que seja o seu conhecimento, sua mente começa a planejar objetivos que antes não estavam em primeiro plano. Então, depois que eu comecei a estudar sobre investimentos, uma coisa puxou a outra e eu comecei a pesquisar meios dentro dos investimentos que pudessem me ajudar no processo de construção de patrimônio. Foi onde eu comecei a estudar sobre renda variável, mas com qual objetivo? Definir o porquê dos seus investimentos é muito importante para que você possa escolher a melhor opção para atingir o melhor resultado dos seus investimentos. Como o meu objetivo era de longuíssimo prazo, eu vi na renda variável um possível aliado. Então,
eu comecei logo buscando entender por que as pessoas perdiam dinheiro investindo em ações. Quais eram os movimentos que elas faziam para eu não fazer? A minha primeira pesquisa foi como não perder dinheiro investindo em renda variável. Naquela época eu não entendia perfeitamente como funcionava esse modelo de investimento, mas de uma coisa eu sabia, porque eu tenho um pequeno negócio, eu sei bem que milagre não existe, que atuar em uma economia real é bem desafiador. Então, depois de pesquisar bem sobre os erros que as pessoas cometem, que fazem elas perder dinheiro investindo em ações, eu tinha uma noção do que eu não podia fazer. Então, eu comecei a aprender mais sobre o que é uma ação, como funciona a bolsa de valores, o que significa indicadores de valuation, o que era um dividend yield, o PL de uma empresa, indicadores de endividamento, crescimento, eficiência, rentabilidade, o que esses dados estavam querendo falar sobre a empresa. Então, depois de aprender o básico sobre indicadores para que eu pudesse investir de forma consciente, comecei da forma mais segura dentro da renda variável. Eu procurei por boas empresas que já estão atuando no mercado há anos, que pagam bons dividendos, que tenham uma boa margem de lucro, um bom crescimento e que estejam dentro de um setor de serviço essencial. Por que essas empresas? Porque dentro do meu objetivo, eu preciso de empresas que possam oferecer uma previsibilidade de ganho ao longo do tempo. Ganhos passados não são garantias de ganhos no futuro, mas oferece uma noção. Não sou uma analista de empresas, mas eu consigo tirar bons resultados devido ao que venho aprendendo e a estratégia de investimento. Quando eu comecei a estudar renda variável, uma prática muito adotada por muitos investidores com qualquer tamanho de patrimônio é a diversificação. Se você tem R$500 para começar a investir, você precisa diversificar? Óbvio, são R$500 que você demorou para juntar para poder colocar em risco e perder. Como eu já estava colocando os meus primeiros reais em renda variável e já vinha montando a minha reserva na renda fixa, eu comecei a buscar diversificar os meus investimentos em renda variável, buscando empresas em diferentes setores de atuação. Esse ato já dava uma proteção aos meus investimentos, mas e se eu buscasse me expor a outros investimentos para eu proteger mais o meu patrimônio? Eu já tinha ouvido sobre fundos imobiliários, mas não tinha me aprofundado, porque você precisa aprender uma coisa de cada vez, não sair atropelando tudo ao mesmo tempo. Depois que eu já estava com reserva financeira sendo construída, uma outra parte sendo investida em ações, eu pensei, tá na hora de dar uma atenção aos fundos imobiliários. Como eu queria construir patrimônio e a minha estratégia de investimento é diversificar em reinvestir os dividendos, os fundos imobiliários se encaixaram muito bem a minha carteira, porque eles geram uma renda passiva e essa renda eu faço o quê? Eu reinvisto. Quando você investe em fundos imobiliários, você está investindo no setor imobiliário. É a forma mais fácil e menos custosa de você expor-se a esse setor, fora a liquidez oferecida. Então eu comecei a aprender o que era cada tipo de modelo de investimentos dentro dos fundos imobiliários e buscar os que oferecessem boas remunerações e menos emoções. 2 anos e meio foi o tempo que eu levei para conseguir montar a minha reserva financeira e estruturar a minha carteira de investimentos com ações e fundos imobiliários. Esse foi o meu tempo em que eu foquei em aprender o básico para conseguir investir sem cometer erros evitáveis. Depois eu fui colocando em prática o que eu aprendia e sempre busquei melhorar onde dava para ser melhorado, corrigir os erros o mais rápido possível e sempre buscando conhecer novas opções de investimento que jogassem a meu favor. Hoje, a minha carteira ela é mais diversificada. Eu tenho outros tipos de ativos, eu tenho exposição no exterior, em criptoativos, tudo sendo adicionado com muita cautela e estudo. Esse modelo que eu segui lá no início é para todos? Se você tiver a mentalidade correta
entender o que está de fato fazendo e o que significa investir é um modelo replicável. Muitos livros me ajudaram a ajustar a minha mentalidade quando o assunto é riqueza, o que significa investir. Outros me ensinaram a melhor forma de investir. Hoje eu tenho isso muito claro e é por isso que eu decidi montar o meu canal para ajudar, dar conselhos, dicas e mostrar que investir é para todos, é possível a todos. Eu saí do completo nada e hoje tenho uma carteira de investimentos super bacana. Tô no processo de construção, tem muito chão ainda pela frente, muito estudo também e a certeza de que eu vou conseguir chegar onde eu quero. O que está no meu controle é buscar reduzir o prazo de conclusão. Não é mais uma questão de se, mas de quando. Eu fico por aqui lembrando você que se você não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e seja super bem-vindo. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, ele é super importante para fazer com que o YouTube entenda a relevância desse conteúdo e passe para mais pessoas. Então eu conto com você.